usar o microfone aqui porque precisa captar o áudio. O microfone que o Igor comprou lá no airport não foi muito efetivo, né? Mas o tripé tem sido muito efetivo. Então, assim, a gente estamos aqui no seminário da UJS, que é um seminário que a gente tomou essa decisão de fazer sobre temas relacionados às contradições do desenvolvimento histórico e social do Brasil. Então, ontem a gente teve uma aula sobre formação social do povo brasileiro, e a ideia de hoje é a gente discutir um pouco a luta de classes no Brasil e quais são as suas nuances e os seus processos de reprodução da dominação de uma classe pela outra, né? É um tema muito difícil, mas simples. Acho que qualquer tema que envolva o Brasil não é fácil, né? Não sei de quem que é a frase, vocês vão poder me ajudar aqui. O Brasil não é para amadores, né? De quem que é? É um jargão, né? E de fato não é, né? O Brasil tem uma formação social complexa e é um país assim, muito difícil de você estudar e desvendar, né? Talvez seja por isso que a gente faça pouco esse exercício. Eu falo a gente no geral, né? A esquerda no geral procura refletir pouco sobre o Brasil. Aí, antes de entrar na aula em si, gente, já pedi desculpa que eu não consegui fazer a melhor preparação do mundo para essa aula. É difícil você dar aula em curso de formação e ser presidente da UJS, porque a gente tem muita demanda no dia a dia e não consegue, às vezes, elaborar a aula da melhor maneira possível. E diferente das outras aulas de filosofia que eu dei nos outros cursos, a aula de filosofia eu fiquei quase uns 3 meses preparando ela, né? Essa é um estudo que eu estou aprofundando ainda e a minha ideia durante esse ano aprofundar mais sobre um estudo específico do Brasil, né? Eu tomei essa decisão de estudar menos epistemologia e filosofia e estudar mais o Brasil, porque eu acho que é um momento que nós precisamos nos debruçar sobre a história do nosso país, a nossa formação política, econômica e social, para que a gente possa entender o que está acontecendo e conseguir apontar saídas, ou pelo menos conseguir dar alguns pitacos para a complexidade da conjuntura que a gente vive. Então, assim, é um estudo que eu ainda estou fazendo, né? Já acabei de retomar a leitura do Casagrande Senzala e, inclusive, vou ler também Raízes do Brasil, para poder... Eu li ele no primeiro período do curso de História, mas vou retomar a leitura dele para poder fazer uma crítica mais contundente, né, que é importante você ler para poder apresentar uma crítica mais contundente. Mas vou tentar aqui passar para vocês um pouco do que eu tenho lido, do que eu tenho estudado, do que eu tenho acumulado sobre esse tema tão espinhoso que é a questão de classe no Brasil. Acho que para começar nós precisamos elucidar o conceito de classe, né? Que no senso comum a gente enxerga a classe como o IBGE passa para a gente e os grandes jornalões, né? Classe A, B, C e D, dividida por renda, como se a classe fosse simplesmente o quanto o seu extrato bancário no final do mês. É isso também? Mas é muito mais complexo do que isso. A classe, no conceito marxista, é o posicionamento do indivíduo na produção. Então, se o indivíduo, ele, dentro da produção da sociedade capitalista, no caso, que é a sociedade que a gente vive, ele vende a sua força de trabalho, ele não é dono de nenhum meio de produção, ele faz parte da classe proletária.
se um indivíduo ele é dono de meios de produção, ele faz parte da burguesia. Então, assim, o conceito marxista de classe, ele está ligado ao local em que o indivíduo ocupa na produção. E óbvio que isso é o conceito mais básico, né, entre proletário e burguesia, que você tem vários desdobramentos disso. Você tem uma burguesia financeira, que ela não é dona de nenhum meio de produção, mas ela é dona de banco, que é dinheiro que gera dinheiro. Você tem, dentro digamos, proletário, você tem um proletário industrial, industrializado, você tem um camponês, dentro da burguesia você tem a burguesia latifundiária. Então você tem várias frações de classe que sempre estão relacionadas ao posicionamento daquela pessoa na produção do sistema capitalista, no caso, que é o que a gente vive, né? Então, quando a gente pensa em classe, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual que é o posicionamento daquele indivíduo na produção. Porém, só pensar o posicionamento do indivíduo na produção não consegue fazer com que a gente tenha noção do conceito total de classe. Eu acho que onde está o melhor conceito de classe para o marxismo é no 18 de Brumário, que onde o Marx ele elabora o conceito de classe em si e classe para si. Que quando ele vai ver ali que os camponeses, naquele processo da Revolução Francesa, eles aderem à contra-revolução do sobrinho, né, lá do Bonaparte, ele vê que aqueles camponeses, por mais que eles ocupavam, dentro da produção, um espaço de camponês, de uma classe explorada, eles se manifestaram na política ao lado de uma classe dominante, que era a classe da nobreza na época, e não aderiram junto à burguesia. Então eles manifestavam, por conta de uma ideologia, né, que eles chamam de ideologia latente, por conta de uma dominação ideológica, eles se posicionavam enquanto classe. Eu sempre confundo, Igor, você vai me ajudar. Em si é a classe, é o lugar que ele ocupa na produção. Para si é o que ele se identifica enquanto classe, né? Então, ele se identifica em classe para si, não na classe que ele ocupa na produção, mas sim naquela onde ele tem um processo de dominação ideológica. Então, é necessário a gente levar em consideração esse aspecto da classe em si e para si, para que a gente possa entender como a classe social e os setores de classe, eles se postam na sociedade, né? E aí cada vertente da sociologia vai entender isso de uma maneira, né? Alguns vão chamar dos costumes, os outros vão chamar da cultura, enfim, mas esse aspecto do posicionamento para si da classe, do indivíduo, que é um posicionamento subjetivo ideológico, ele é muito importante ser levado em consideração. É o famoso que o pessoal fala, o pobre de direita, né? Assim, num português mais nítido. Então, assim, o conceito de classe, eu acho que para a gente poder primeiro eliminar essa questão economicista, de classe não é o quanto você recebe. Classe é o posicionamento que você ocupa dentro da produção. E é necessário levar em consideração os aspectos subjetivos que compõem o pertencimento à classe, né? Então, tendo em vista esse conceito mais abordado aqui, a gente precisa também introduzir um outro conceito que é importante para a luta de classe, né? Que eu acho que é o conceito de imperialismo. Porque a gente vê, é mais fácil a gente enxergar a luta de classe se manifestando na esfera nacional, porque você vê uma competição entre as classes pelos recursos escassos.
Então, você vê a burguesia querendo acumular sempre mais capital, explorando os trabalhadores, e os trabalhadores querendo, quando criam uma consciência de classe, almejar que aquele lucro ou aquela mais-valia não seja totalmente apropriada pela burguesia. Então, é mais fácil a gente localizar a luta de classe no aspecto nacional. Mas existe um aspecto que é muito forte para a gente que, inclusive, mora numa colônia, num país colonizado, da periferia do capitalismo, que é o aspecto que o Lossudo chama da luta de classe na esfera internacional, que é a luta de uma nação contra a outra, que é o que os países desenvolvidos eles fazem permanentemente no mundo. Um pensador que não é da linha marxista, mas acho que a gente não tem que se prender somente aos pensadores marxistas, né? Tem reflexões importantes em todas as áreas do pensamento. O Max Weber, ele fala que desenvolvimento está relacionado a uma luta política internacional, entre nações. Então, o que a gente vê na história da humanidade é uma luta, e aí é uma luta de classe, porque parte das nações desenvolvidas, elas cooptam as classes dominantes dos países subdesenvolvidos para manter o subdesenvolvimento daquele país. E eles encontram pontos convergentes para poder manter esse processo de subdesenvolvimento. Então, o subdesenvolvimento, ele é importante aqui para a burguesia, para um setor da burguesia nacional, porque ele mantém os privilégios de classe dessa burguesia, eles mantêm um acúmulo de capital que essa burguesia consegue com esse subdesenvolvimento. E é importante para o imperialismo, porque você consegue explorar com mais facilidade os recursos naturais, você consegue explorar com mais facilidade a mão de obra, você consegue, no jogo político internacional, ter um país mais passivo, né? Um país do tamanho do Brasil, com a liderança que exerce na América do Sul, você ter um país desse, com soberania, é um negócio que preocupa e muitas potências imperialistas, né? Então, essa dimensão da luta de classe, no aspecto internacional, ela é muito importante a gente levar em conta. E é bom que a gente deixe guardado que ao longo aqui da exposição isso vai ter muito peso. Um outro aspecto que o Lossudo, nesse livro dele, A Luta de Classes, ele enfatiza, né? Que é o aspecto da opressão do homem pela mulher, que o Lossudo ele situa isso dentro da luta de classe, né? Do ponto de vista que, na virada do feudalismo para o capitalismo, as mulheres, elas foram legadas para o sistema reprodutivo da sociedade. Então, elas foram colocadas para poder tomar em conta da reprodução. Então, cuidar da casa, cuidar da prole, dos filhos. Então, se montou todo um esquema onde as mulheres eram exclusivamente responsáveis por isso, pelas tarefas domésticas, pelas tarefas relacionadas à reprodução. E os homens ocupavam a tarefa na produção, as atividades políticas, as atividades relacionadas tanto à produção cultural, acadêmica, industrial, política, e as mulheres, no geral, independente da classe que for, elas eram relegadas para o sistema da reprodução. Tanto é que, se você for pensar do século XIX para baixo, é difícil lembrar uma mulher que foi uma grande intelectual, ou uma grande empresária, ou uma comandante, ou uma grande dirigente pública. Você tem poucos exemplos, né? Isso passa a surgir mais no século XX, né? Então, você vê que é um negócio que
ele era transversal a todas as classes, né? Então ele se constituía na ideia do surdo como uma opressão de classe muito forte, e que era uma opressão de classe que era importante, inclusive para a própria manutenção do sistema capitalista, né? A reprodução, o sistema reprodutivo, ele era fundamental. Isso vem mais para frente, depois ele muda, né? Com a ida em massa dos homens para a guerra, as mulheres passam a ocupar também a produção, e continuam ainda com as tarefas da reprodução, né? Mas enfim, então existe também uma nuance da luta de classe que se situa nessa opressão do homem pela mulher, que é uma exigência assim, histórica que o capitalismo impõe. Não que no feudalismo não existia a opressão do homem pela mulher, ele existia, mas era de um tipo diferente. A mulher do homem pela mulher, do homem contra a mulher, a opressão do homem contra a mulher. Existia também, mas era de um tipo diferente. Você acabava no feudalismo, ali vocês dividiam, de certa maneira, tarefas parecidas, né? Todo mundo tinha que plantar, acabava de certa maneira, você tinha tarefas domésticas, o homem, a mulher, porque era muito junto a vida produtiva, a vida doméstica, tudo acontecia no mesmo espaço. Você morava onde você plantava, é diferente, porque o capitalismo ele separa isso, você para de morar onde você produz. E o feudalismo não. Então, como você tinha esse espaço físico conjunto, então você não tinha essa separação tão nítida das tarefas da reprodução e das tarefas da produção. Óbvio que existia uma opressão sistemática contra a mulher, de proibir a mulher de participar de estudos, espaços públicos, etc, etc. Mas dessa qualidade que o capitalismo traz, de colocar a mulher no sistema reprodutivo e o homem no sistema da produção, o feudalismo ele não tinha. Então o capitalismo ele traz uma nova nuance, né, nessa divisão social do trabalho, nessa luta de classes, que o Domênico Surdo ele situa como um processo da luta de classe. Agora, trazendo esse debate aqui para o Brasil, que eu acho que é o nosso ponto. Eu vou começar num período que eu acho que é um período central aqui para a nossa história. Quem pegou a aula de ontem vai ficar mais fácil, porque a aula de ontem ela passou a abordar os aspectos da escravidão aqui no Brasil, que eles são fundamentais, e eu acho que qualquer teoria política sobre o Brasil que não coloca a escravidão como centro da análise é uma teoria falha. Por isso que a gente apresenta uma crítica contundente à interpretação de Sérgio Buarque de Holanda sobre o Brasil. Porque o que existe na interpretação de Sérgio Buarque de Holanda sobre o Brasil é uma invisibilização da questão da escravidão como sendo um dos principais gargalos da nossa sociedade. Ele coloca, o Sérgio Buarque de Holanda, que o nosso grande gargalo é porque a gente herdou, como as formigas herdam geneticamente, a todos os problemas da colonização portuguesa e ibérica, né? A gente isso está muito presente no senso comum. Com certeza vocês já devem ter escutado. O Brasil não dá certo porque a gente foi colonizado por portugueses que eram uns bandidos e só veio ladrão e prostituta para cá. Isso, gente, foi uma teoria desenvolvida principalmente pela elite financeira paulista, que quando ela perde a alijada do poder político na década de 30, ela pensa a USP como um centro de... porque a academia ela legitima o pensamento. A gente acha que é só a mídia, né? A mídia sai aí igual o pessoal que controla marionetes, mas se não tiver uma academia para legitimar o que a mídia bombardeia todo dia,
ela não consegue fazer sozinha. Tanto é que a Globo News sempre chama os especialistas, né, para dar pitaco nos assuntos. E são sempre algum acadêmico que estão alinhados com a visão deles. Então, assim, a ciência, ela legitima a dominação. Óbvio que é a pseudociência, né? O que a gente tenta fazer é uma ciência que consiga ir na raiz do problema. Então, assim, na década de 30, você tem a gente tem a Revolução de 30, onde o Vargas sobe o poder. E aí a elite paulista, ela percebe que ela precisa ter um domínio da classe média brasileira. Porque Vargas chega ao poder muito fruto de um movimento da classe média, da Semana de Arte Moderna, de toda essa ebulição modernista que vinha no Brasil. E ela parte a partir dali criar a USP para ser um centro de difusão de uma opinião que conseguisse se passar como crítica social, mas não fazer crítica social alguma. Eu vou chegar lá para poder falar melhor sobre isso, que eu acho que esse ponto fala muito sobre o que a gente está vivendo hoje. Então, o Brasil, ele passou ali no século, até 1820, como sendo uma colônia de produção de commodities, né, de produção de monocultura, né? Ora foi extração de pau-brasil, ora ouro, ora café, e com modo de produção escravocrata. E é isso que é a grande marca, né, do nosso país. Você ter passado 380 anos no modo de produção escravocrata. Mas o Brasil, a gente começa a tentar, depois da nossa independência, a criar uma ideia de nação. Até 1930, o Brasil eram várias províncias, eram vários estados. Não se tinha uma ideia de nação. E o poder, ele era muito concentrado na figura do patriarca, do famoso senhor de engenho, né? Mas o patriarca era o cara que detinha o poder político, o coronel detinha o poder político, o poder religioso e o poder econômico. A igreja era dentro da propriedade dele. As instituições eram muito fracas, e como ele tinha o poder de coerção, ele tinha os jagunços, né? Ele tinha armamento, então o poder político também era exercido por ele, né? E o poder econômico, porque ele era o dono também da terra, que era o principal meio de produção, né? Então, não existia, de longe, um pensamento de unidade nacional. Mas, a partir da independência, começou a se fazer um esforço de tentar criar um mito nacional, porque toda nação precisa de um mito para se botar de pé. Não existe nação que não saiba de onde veio, para onde vai, quem somos, o que nós estamos fazendo aqui. Toda nação tem o seu mito fundador. E ali já no século XIX a gente tenta construir o nosso mito através da exaltação das nossas riquezas naturais, né? Até a nossa própria ideia da bandeira e tal, nosso hino, né? Exalta muito isso, nosso hino nacional, os nossos campos são mais belos, né? José de Alencar, acho que as obras literárias dele, né? Falando da... Oswald de Andrade é um pouco depois, né? Mas então, você começa... Porque se tinha uma ideia muito grande aqui, era muito forte, de que a mistura, a miscigenação contaminou o brasileiro, e que a gente não quer dar certo por causa disso, né? Isso era uma ideia muito forte, que inclusive ela teve presente em muitos pensadores e no pensamento ali do século XIX. E disso surge também uma linha de pensamento que falava que nós precisamos, olha, vamos
embranquecer a população brasileira. Vamos trazer mais estrangeiro, europeu, que aí quando a gente começar a botar esse povo para cruzar, o gene branco, ele é superior e a gente vai embranquecer esse negócio. Embranquecendo a população brasileira, a gente vai dar um jeito. Porque, não, isso era científico, inclusive, tinha produção científico sobre isso, era pensador, fazia, chamava de racismo biológico, né? Porque muita gente pesquisou para falar mesmo, não, o gene branco vai sobressair. Mal sabiam eles que virou uma mistura louca essa tentativa deles de embranquecer a população. Mas então foi um tempo assim, de muita dificuldade de entender quem nós éramos. Foi um tempo de muita revolta separatista, né? Então, a cabanagem, aqui da Confidência Mineira, a farrapa lá dos gaúchos, né? Revolução Farroupilha, Sabinada. Então, um tempo assim, de muita estabilidade, que não conseguia assim, dar um espírito, né? Um sentimento de nação para o nosso povo. Você tem nesse período um marco importante, né, que é a proclamação da República, a abolição da escravatura, e ainda não consegue pegar um jeito assim, de criar uma identidade nacional, né? E uma sociedade ainda muito marcada pelo poder do coronel. Por mais que você tenha se abolido a escravidão, o poder do coronel e dos grandes latifundiários era muito forte. Tanto é que quando se instaura a República, você tem ali um revezamento entre os latifundiários mineiros e paulistas, né? Que eu adoro quando alguém vem falar assim, não, Vargas acabou com a democracia no Brasil. Eu falei, tinha democracia no Brasil antes do Vargas? Tinham eleições fraudadas para manter as duas elites latifundiárias, a paulista e a mineira, no poder, né? Não tinha democracia no Brasil, né? Uma loucura pensar nisso. Então, a partir de 1920, com a Semana de Arte Moderna, com você vai começando a surgir as cidades no Brasil. Olha para você ver como é que é um negócio importante, né? A questão da estrutura econômica. O fato de você ter luz elétrica nas cidades e cafés funcionando à noite propiciou um espaço público de discussão mais moderno, que discutia mais o país, que discutia mais a vida pública, que discutia mais a arte, né? Então você tem a Semana de Arte Moderna com Oswaldo de Andrade, que passa a enxergar na nossa formação social, não uma deformação, mas sim uma qualidade. Demonstra que essa mistura, por mais que ela tenha sido feita de maneira violenta, ela formou um povo diferente, um povo que tem uma característica de solidariedade, de empatia um pelo outro, né? Um povo que consegue conviver com essas diferenças. Então, a partir daí começa a se montar uma autoimagem brasileira que não é uma negação do conflito, porque a gente muitas vezes, quando vai fazer uma leitura de Gilberto Freire, a gente acha que está negando os conflitos, e pelo contrário, nas obras dele, você vai ver que ele vai falar muito desse conflito, mas você está ali formando uma autoimagem brasileira e um ambiente público, né? Você passa a criar uma nova classe média, você passa a ter o Estado começa a ter presença, então você passa a criar uma burocracia, um setor da burocracia de classe média, você passa a ter um proletário da indústria, que é um proletário que consegue criar mais consciência de classe. Então, passa a emergir esse ator da classe média no Brasil, e toda essa ebulição, ela culmina na Revolução de 30, com Vargas chegando ao poder. Podemos dizer que é a nossa revolução burguesa, né?
onde Vargas tem um projeto modernizante para o Brasil, de industrializar, de trazer o Brasil para o século XX, né? Sair, romper com aquele país totalmente agrário. Óbvio que esse processo, como todos os processos no nosso país, ele foi um grande impacto, né? Não foi alijado totalmente, expurgado totalmente do poder os latifundiários, né? Mas colocou no centro um projeto modernizante, que era o projeto de Vargas. E um projeto que visava construir um Estado soberano, um país desenvolvido e que distribuísse renda e garantisse direitos para o povo. E esse projeto, de uma certa maneira, ele tirou uma elite do poder, principalmente a elite paulista. A partir daí, a elite paulista, ela passa a pensar como que ela vai poder. Óbvio que ela não está lá numa... A gente sempre imagina isso, né? Que sentou numa sala, igual o Pink e o cérebro, e ficou pensando, como vamos dominar o Brasil? Não, de maneira nenhuma, mas ela, no jogo político, ela passa a pensar como que ela vai fazer para voltar a ser o ator principal da condição política brasileira. E uma das coisas que ela identifica como central é influenciar esse novo setor que surge com muita força no Brasil, que é a classe média. E aí ela surge com força nas cidades, né? O próprio movimento da Semana de Arte Moderna é todo de classe média. O movimento tenentista no Brasil é de classe média. Então a classe média na década de 20 brasileira foi revolucionária. Ela foi revolucionária porque ela promoveu a modernização, ela levou ao poder o projeto que modernizou o Brasil. E então a elite brasileira ela precisava pensar uma ideologia que conseguisse ganhar a classe média, para que ela pudesse retomar o poder político do nosso país. Essa ideologia ela se aproveitou principalmente ainda dos resquícios que a gente tinha do nosso espírito de vira-lata. E, fundamentalmente, ela se aproveitou do profundo preconceito que o Brasil tem e que o Brasil tinha naquela época contra pobre e, em sua grande maioria, eram negros que tinham acabado de ter a escravidão abolida, acabado de sair da abolição da escravatura. Nesse livro aqui, o Gessé vai mostrar como a escravidão no Brasil, isso por Gilberto Freire, porque o pessoal acha que o Gilberto Freire falou que a escravidão no Brasil foi branda. Não, ele falou que a escravidão no Brasil foi diferente. Ela foi diferente. E ela foi diferente. Em nenhum outro lugar do mundo você tinha o senhor, o patriarca, assumindo como filho o filho mestiço. Aqui no Brasil você teve esse processo. E aquele filho mestiço, para ele poder ser aceito na família, ele acabava incorporando os valores do patriarca, né? Mas você tinha um processo de profunda, que o Gilberto Freire chama do masoquismo brasileiro, de profunda desconsideração e de humilhação mesmo do negro e do escravo. Que eu acho que eu vou até pegar um trecho aqui, que é um trecho do livro do Machado de Assis, que foi um cara que se dedicou muito a escrever sobre essa questão do agregado. O agregado era o filho do patriarca do senhor de engenho com a escrava. E que o senhor de engenho assumia ele, né? Aí um dos livros do Machado de Assis, ele tem um trecho que é assim, ó: um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negaram uma colher de doce de coco que estava fazendo. E não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho. E não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce por pirraça. E eu tinha apenas 6 anos. Prudêncio, um moleque de casa, era meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão
recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava-lhe a mil voltas, a um e a outro lado, e ele obedecia, alguma vez gemendo, mas obedecia, sem dizer uma palavra, ou quando muito um aignhô, ao que retorquia, cala a boca, besta, esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel a pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões no braço das matronas, e outras muitas façanhas deste Jaez eram mostras de gênio indócil, mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande admiração. Se às vezes me repreendia à vista de gente, fazia-o por simples formalidade, em particular me dava beijos. Então no final ele falando que o pai lá elogiava essa atitude do menino de puro masoquismo contra os escravos e a grande maioria da população dos escravos mesmo, né? Então você teve um processo de escravidão, de desumanização do escravo muito forte, porque a gente tem uma empatia do ser humano, entre os seres humanos. Então, para você poder escravizar e maltratar uma determinada pessoa, você precisa desumanizá-la. E era isso que era feito. Então, a escravidão no Brasil, ela não foi essa. Porque a visão que as pessoas passam de Gilberto Freire para a gente é essa, que ele falou que a escravidão aqui era mil maravilhas. Não, a escravidão aqui não era mil maravilhas, a escravidão aqui foi muito pesada. Pesada igual nos outros países, só que aqui teve alguns aspectos diferentes. Então, assim, voltando aqui à teoria que foi gestada na década de 30, né? Ela se aproveitou desse espírito de vira-lata do brasileiro, de achar que nós somos uma raça, um povo mestiço que está condenado ao fracasso, e esse espírito masoquista, né? Que é o jeito que o Gilberto Freire chamou esse espírito masoquista que o brasileiro não, que principalmente essa elite tinha contra os negros, contra os escravos, e que depois da abolição da escravidão se tornou um ódio ao pobre, que em grande maioria eram negros, porque a abolição aqui da escravidão no Brasil foi diferente, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem um preconceito aberto, né? Diferente daqui que é velado. Mas lá, depois da escravidão, foi feita a reforma agrária, que inclusive a reforma agrária é uma reforma burguesa, gente, porque ela está dando propriedade privada para a pessoa, ela vai na lógica do sistema burguês. Mas aqui no Brasil, o que a gente fez? A gente aboliu a escravidão e falou para o escravo, para o ex-escravo agora liberto, e competir no mercado de trabalho formal, com o italiano que a gente estava vindo para o Brasil para poder, muitas vezes, às vezes, trazendo para engrandecer a sociedade, ouvindo de processos de imigração, o italiano que cresceu sobre a ética de que o trabalho dignifica o homem. Então, o italiano, ele acreditava mesmo no trabalho como caminho, e ele tinha uma formação. O negro que foi escravo a vida inteira foi jogado ao mundo e falava, vai, se vira. Se você não virar, é porque você é incompetente. Então, a teoria que se cria ali, principalmente a partir de Sérgio Buarque de Holanda, ela se apoia principalmente, ou não se apoia, mas ela se conecta com a classe média, principalmente por esses dois sentimentos. O sentimento de complexo de vira-lata e o ódio ao pobre no Brasil. Por quê? Primeiro, o que o Sérgio Buarque de Holanda vai falar? Ele vai falar que o Brasil não deu certo porque a gente teve uma colonização portuguesa e Portugal tinha uma característica de não saber distinguir o público e o privado. Na época nem existia a distinção do público e do privado, tudo bem. E a gente herdou, quase como as formigas herdam geneticamente, esses valores, né? Ele esquece que, para a primeira coisa, o Brasil o povo brasileiro foi moldado sob a instituição da escravidão. Então,
Então, a família brasileira, ela foi construída à maneira do modo de produção da escravidão. Como hoje a família brasileira ela é constituída à maneira da produção do sistema capitalista. Como a igreja, como a escola, como todas as outras instituições, elas são moldadas pelo modo de produção vigente. E nós, seres humanos, como eu falei, nós não somos como abelha e formigas, que recebemos heranças genéticas e simplesmente reproduzimos ela durante toda a nossa vida. Então, se eu sou filho de português nascido no Brasil, sobre o modo de produção da escravidão, eu vou reproduzir os valores do modo de produção da escravidão. Portugal nem sequer teve escravidão. Então, assim, o brasileiro, por mais que ele seja filho de português, nascido aqui no Brasil, ele vai reproduzir outros valores muito distintos dos valores portugueses. Então, assim, essa teoria ela já começa errada aí, nesse ponto. A realidade social que forma o sujeito. A realidade social que forma o sujeito. A gente se forma principalmente imitando quem a gente ama. Quem já conviveu com criança sabe disso, né? E depois da nossa convivência na escola, na igreja, os nossos amigos também são formados por isso. Então, não, os amigos influenciam, tá? Mas um amigo, ele normalmente é da mesma classe social que você, é formado pela mesma instituição, pela mesma constituição de família que você. Então, assim, a formação social brasileira, do povo brasileiro, está ligado com a escravidão, não tem nada a ver com o espírito português, que, enfim, que passou geneticamente. Então, tem um negócio que é central aqui, a escravidão. Portugal não teve escravidão. Então, assim, isso foi um fator central para a formação social brasileira. E aí, o que ele vai falar? Ele vai falar como a gente foi formado nosso povo foi colonizado pelos ibéricos e a gente recebeu uma herança genética dos ibéricos. O povo ibérico era um povo, na visão dele, que não sabia distinguir o público e o privado. Era um povo que tratava muito mais no pessoalismo, né, no personalismo. Não tinha uma racionalidade moderna instaurada. Então as relações eram muito mais pessoais, né? Eram muito mais de ajuda ao companheiro, ao amigo, do que relações republicanas e racionais. Eram relações que a gente chama de pré-modernas. Que as relações modernas, elas pressupõem o quê? Uma racionalidade impessoal, né? Então, um tratamento impessoal do Estado, né? Então, eu não vou te ajudar porque você é meu amigo. Você vai ter a mesma condição que as outras pessoas. Então, nós vamos ter um tratamento republicano com você. Isso são as características racionais modernas, né? Então, ele fala assim, olha, as características do ibérico eram características pré-modernas, diferente, por exemplo, das características dos ingleses dos alemãos. E por conta disso, está na nossa genética que a gente não vai conseguir estabelecer relações modernas aqui no Brasil. Nossas relações vão ser sempre pré-modernas, vão ser sempre patrimoniais. A gente sempre vai preferir e sempre vai dar mais valor, vai dar mais privilégio para quem é nosso companheiro, nosso amigo, né? Isso se expressa no dia de hoje com quando a gente vai falar sobre o brasileiro, né? Aquela que fala que o brasileiro é a terra do você sabe com quem você está falando, né? Então você está falando aqui com o filho de fulano, que é ciclano. A pergunta que o Gessé muitas vezes provoca é: em que lugar do mundo que você ser filho do senador não te favorece alguma coisa? Eu só queria saber, onde no mundo você ser filho de um senador não te favorece alguma coisa? Então, na teoria do Sérgio Buarque de Holanda, isso era uma doença brasileira, era uma doença nossa. E isso só nos colocava a nos enxergar com características pré-modernas, com características de uma sociedade que não vai dar certo, porque a gente foi colonizado por um povo que tinha essas características e nós vamos reproduzir ela para sempre.
É uma lógica que desconsidera totalmente o problema da escravidão. O problema é que o Brasil teve uma classe que foi desumanizada, explorada, humilhada, e que para se virar ela teve que dar o seu jeitinho. E às vezes o seu jeitinho era conseguir um favor ali, uma benesse ali, e aí você classifica isso como algo do malandro, do negativo, né? Eu odeio quando alguém faz aquela porcaria daqueles testes de colocar um relógio lá no... Você já viu esse negócio? Você bota um estante de relógio, deposita seu dinheiro aqui e pega o relógio. Aí bota lá nos Estados Unidos. Aí o povo vai lá, deposita o dinheiro, pega o relógio. Ah, que povo honesto, meu Deus do céu. Aí bota aqui no Brasil, aí nego carrega o relógio. Pô, meu irmão, aqui no Brasil o povo é fudido, cara. Você vê o relógio ali na rua, vai catar mesmo para poder comer amanhã. Lá não tem esse problema. Então, assim, e lá nos Estados Unidos a corrupção, a apropriação privada do Estado é um negócio tão absurdo, porque eles falam que é corrupção ou não, né? Ou não é corrupção? Meia dúzia de petrolíferas influenciar um Estado inteiro para poder fazer uma guerra imbecil no Oriente Médio, para poder explorar petróleo. Rapaz, isso aí é mais corrupção do que você pegar um reloginho ali e não pagar. Então você inventou uma teoria que coloca o brasileiro como vira-lata, olhando para a Europa e para os Estados Unidos como se fosse o berço da racionalidade, o berço das características ligadas ao espírito, as características da impessoalidade, as características do tratamento republicano. E o Brasil o quê? As características mais ligadas ao corpo, as características da pessoalidade, as características mais ligadas aos desejos, né? A gente se enxergou muito assim, né? A sexualidade, a nossa malevolência, né? O samba é muito essa expressão, né? Então, assim, essa teoria ela casou como uma luva para a classe média poder abraçar esse complexo de vira-lata e olhar a Europa e os Estados Unidos como berço da racionalidade e o Brasil como um país que não vai dar certo. Então, pô, projeto nacional, desenvolver esse país, para quê? Aqui todo mundo é corrupto, aqui nós estamos, o gene da corrupção está grudado. Vocês devem ter ouvido isso no senso comum, né? E por incrível que pareça, que acho que isso é o mais incrível que todo mundo acredita, essa corrupção só existe no Estado, nos agentes públicos, como se não existisse nos agentes privados. É uma corrupção localizada no Estado. A noção de patrimonialismo, ela é toda voltada para o Estado, ela não é voltada para os agentes privados. Então quem é patrimonialista é o Estado, quem é corrupto é o Estado, quem é patrimonialista são os políticos, quem é corrupto são os políticos. E isso esconde a grande fonte da corrupção no nosso país, que é a apropriação dos agentes, que é a apropriação que os agentes privados fazem do Estado. Só que quando você joga todos os holofotes para o Estado, você esconde o principal local onde a corrupção acontece. É como se a gente fosse falar sobre o tráfico e culpar os aviãozinhos e não o traficante. O Cabral lá, coitado do governador, coitado não, né? Mas o governador lá que pegou 3% da propina, ele é um aviãozinho. A grande encomenda são dos agentes privados, que saem lesos disso. Coisa assim, tranquilo. Temos aí que faz uma delação premiada, vai para a Europa, fica solto, a não ser que esses agentes privados se alinham ao Projeto Nacional de Desenvolvimento. Aí eles vão ser execrados junto com esse Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é o que aconteceu agora com Odebrecht, Andrade Gutierrez, etc. Então, assim, você cria um conceito de corrupção centrado no Estado e que é puramente brasileiro e genético, a gente herda isso geneticamente.
E o outro conceito, que é o conceito de populismo, que esse aí também dói na alma, né? Tudo que é escolha do povo é populista e deve ser rechaçado. Então, se você faz uma política pública voltada para a população, para a maioria da população, isso é populismo. Você está fazendo isso para ganhar votos, fazer manutenção do poder e atender esse povo burro aí que não sabe votar. Esses nordestinos imbecil que vota por meia dúzia por 200, quanto está o Bolsa Família? R$100, R$120 por mês. Então você criou uma noção de que tudo que vem do povo, a noção de populismo é de um preconceito tão grande, de que a ideia de que tudo que vem do povo é errado, como se não existisse uma racionalidade nas escolhas e na decisão do povo. E a racionalidade, eu te falo que eu acho que tem mais racionalidade no voto do nordestino do que nesse voto da classe média. O cara ali mesmo, ele vota para resolver o problema do dia a dia dele, a cesta básica dele de amanhã. Às vezes ele vem na cesta básica e vota no cara da cesta básica mesmo, mas ele está preocupado em resolver. Como que ele enxerga a política, gente? O Thiago que mora numa quebrada, ele enxerga ali é a galera da elite lutando por poder. Eu vou aonde eu conseguir tirar uma lasquinha disso. Quem me ajudar um tiquinho é onde eu vou. Ele tem uma racionalidade instrumental e prática com a política. E a galera taxa isso como algo negativo, populismo. Tem muita racionalidade nisso. Tem até demais. O que não tem racionalidade é a classe média ter ido na rua vestida de verde e amarelo para apoiar esse golpe. Isso aí não tem racionalidade. E aí, para poder fazer uma conexão com hoje, essa teoria é uma teoria que dominou e domina o pensamento social brasileiro e o pensamento de senso comum. E ela é muito forte por quê? Porque ela esconde a real origem da desigualdade, ela não trata sobre desigualdade. Né? Qual que é a origem da desigualdade no Brasil, se você perguntar para qualquer brasileiro? Esse monte de político que rouba da gente, não vai ser a resposta da maioria deles? Ninguém vai falar dos agentes privados, dos interesses internacionais, ninguém vai falar dos processos de reprodução, dos privilégios da classe média, de excluir o pobre da universidade para poder fazer a manutenção dos seus privilégios. Eles vão falar, esse bando de político corrupto, esse é o problema no Brasil. Se você perguntar para qualquer brasileiro por que aquela pessoa é pobre, a maioria vai falar porque não se esforçou, porque tem oportunidade para todo mundo. Então você tem uma lógica da meritocracia muito forte. Ideia que você vai trabalhar a vida inteira e vai chegar num determinado momento. Vai chegar, você vai ser rico. Porque a gente aqui, isso é um elemento importante também. Diferente da Europa, a gente não teve aqui do nosso lado uma revolução comunista proletária. A Europa tinha um vizinho, meu irmão, estava dando um monte de benefício para a classe trabalhadora. A partir disso, a Europa começou a fazer um processo de inclusão através do estado de bem-estar social, em que a classe média teve que abrir mão de alguns privilégios para não poder perder tudo. Aqui no Brasil não teve isso. Aqui a gente não teve um processo de fazer uma crítica à nossa desigualdade social. A gente nunca fez uma crítica à nossa desigualdade social. E aí essa teoria que vem na década de 30, tentando desvendar as raízes do Brasil, que é o título do Sérgio Buarque de Holanda, não faz a crítica à desigualdade social, pelo contrário. É uma teoria que reforça o nosso espírito de vira-lata, reforça a ideia de uma nação que não vai dar certo, uma nação com características pré-modernas, rechaça tudo que vem do povo e não toca no que é central, que é discutir a desigualdade social e que tem origem na escravidão, que foi abolida, mas que jogou aquela população na competição do mercado formal, ou seja, só se livrou dela. Esse é o real problema do Brasil, que na década de 30
você, na primeira tentativa de saná-lo, foi a tentativa de montar um Estado moderno, um Estado desenvolvido, um Estado industrializado, porque você não sana a desigualdade social no Estado arcaico, no Estado semi-feudal. Você precisa de indústria, você precisa de tecnologia, você precisa de modernização. A primeira tentativa de conseguir construir um projeto nacional de desenvolvimento, você tem essa teoria crítica social sobre o Brasil, que cai como luva para ganhar a classe média para o projeto antinacional. Isso foi estimulado e usado pelos interesses internacionais, porque você ter um povo que não acredita em si mesmo é um negócio de uma força muito grande para os interesses internacionais. Você ter a demonização da soberania pública, porque quando você demoniza o Estado, você demoniza a soberania pública, meio caminho andado para você privatizar todas as riquezas de um povo. Então foi uma teoria, inclusive, que caiu como luvas para o imperialismo. Ele adorou essa ideia de patrimonialismo, do Estado corrupto, né? E só o Estado, os agentes privados, como o reino da virtude, quase igual aos ursinhos carinhosos, né? Como se os empresários brasileiros fizessem parte do reino da virtude. E isso fez parte de toda nossa historiografia. Getúlio Vargas, o que ele foi acusado? O que ele era sempre acusado? De corrupção. Tanto no primeiro como no segundo mandato. JK, que era ambíguo o projeto nacional de desenvolvimento dele, era contraditório, mas também foi acusado. Inclusive foi acusado de ter um apartamento. Depois foi inocentado. João Goulart foi acusado de corrupção. Corrupção e populismo, né? Getúlio também. Agora o processo do Lula e da Dilma. Corrupção. E eles evocam a corrupção, aqui eles determinam o que é corrupção ou não, né? Porque quando você tem agentes privados desmontando o Estado e comprando todas as nossas riquezas naturais, não é corrupção. Você está aqui deixando mais eficiente o Estado brasileiro, né? Então, essa teoria, ela vem até hoje pautando e sendo muito forte em pautar a luta de classes no Brasil. Porque ela ganhou a classe média, boa parte da classe média, inclusive a esquerda. Se você pegar um discurso aqui do Haddad, que tem esse livro, totalmente essa ideia patrimonialista, assim, de cor e salteado. O PT é muito contaminado por essa ideia. Setores do PT, né? Então é uma ideia que ganhou boa parte da classe média. Tanto essa classe média de esquerda, o próprio pessoal também. Você vê Viva Lava Jato, é o caso clássico disso, né? Inclusive, se Mas o pessoal também. a candidatura do Lula, se houver a candidatura do Lula em 2018, a gente fica muito preso nesse debate de. Vai ficar preso na corrupção. Muito por isso eu acho muito acertada a decisão do PCdoB de lançar uma pré-candidatura que debate o desenvolvimento do país, etc. Porque vai ficar só nisso, debatendo corrupção. O debate da corrupção, do jeito que ele é feito, ele interdita qualquer outro debate. Então você está debatendo corrupção, o Neguinho está vendendo a Eletrobras, o Neguinho está vendendo todo o petróleo brasileiro. E a gente está olhando, combate à corrupção. Mas, gente, eles nunca quiseram combater a corrupção. Isso vai ficar claro, né? Hoje já fica mais claro. O que eles sempre quiseram é a manutenção dos privilégios. E mais um fator da classe média ter sido ganha para essa ideia. Que como que a classe média mantém os seus privilégios? Ela não é dona de nenhum meio de produção. Como que ela mantém os privilégios? Como que ela vai fazer com que o filho dela mantenha os mesmos privilégios que ela teve? Aquele esqueminha que vocês conhecem. É o filhinho que estuda a vida inteira na escola particular, faz o Bernoulli, a mãe compra o tempo da classe mais baixa para o filho poder só estudar, para poder fazer cursos de línguas, fazer intercâmbio no exterior, fazer aquilo tudo. Aí você precisa ter empregado doméstico para isso.
Não dá para você fazer isso tudo sem ter alguém para te servir, para não sei o quê. Então você compra o tempo dessa galera que na época tinha acabado de sair da escravidão. Então você compra o tempo deles a preços baixos para que você possa acumular capital cultural. Acumulando capital cultural, você vai conseguir garantir que seus filhos ocupem os principais postos de trabalho no setor público e no setor privado. Essa classe média, a grande maioria dela está presente aonde? Na burocracia do judiciário. O judiciário, o Gladson faz direito. Quem vira, é uma merda, né? Que quem vira professor, normalmente, porque os professores, a maioria são progressistas, mas é aquele cara que atuou no movimento estudantil, isso aqui. Quem vira juiz federal, irmão, é o mais nerd da sala, o mais coxinha, o mais... Bom, enquanto isso, o filho da empregada precisa trabalhar de manhã para ajudar em casa, aí ele leva 4 horas só no dia para a escola, etc. Tirando o Flávio Dino. Flávio Dino é uma exceção, é quase que hereditário. O próprio Joaquim Barbosa. Os juízes são filhos de juízes, os promotores. Filhos de juízes promotores. É a burocracia estatal. É o principal caso. Capturou o Estado que mantém hereditariamente. E eles morrem de medo, gente. É a maneira deles e aí, aquela pergunta que você fez ontem entra nesse ponto. Aqui no Brasil, a classe média não precisou abrir mão disso. Na Europa precisou. Por quê? Você tinha uma revolução proletária do seu lado ali. Se você não abrisse mão de alguma coisa, meu irmão, ninguém ia atropelar. Estava ebulição. Aí você teve que montar um negócio chamado Estado de Bem-Estar Social. Você fez uma crítica à desigualdade social na Europa. Aqui no Brasil não fez. Porque aqui a gente não teve esse processo de uma crítica à desigualdade social. Quando a gente foi fazer uma crítica social, a gente produziu essa crítica social ridícula, que a gente reproduz até hoje, que é de que achar que o brasileiro é corrupto por natureza e que essa corrupção está localizada no Estado e que todo projeto nacional ele é populista e ele é corrupto. Tudo que vem do povo é errado, é irracional, porque o povo não pensa, porque o povo não sabe o que está fazendo. São esses discursos que a gente escuta no dia a dia. E os interesses internacionais se aproveitam disso. Então, assim, a luta de classe no Brasil, ela se manifesta desse jeito. E a classe média, ela compra essa ideia de um jeito tão forte que é ótimo. Por quê? Ela está se achando a crítica social. Não, é um negócio lindo. Ele se acha, o Gabriel Pensador, ele se acha o crítico social, o cientista político brasileiro. Aí a galera vai lá no show de rap, ou vai lá nas trance que eu vou, volta da trance achando que está iluminado, e vai no show de rap achando que virou cientista político porque está criticando a corrupção. É um discurso tão genérico, que não vai ao fundo do negócio, que eles compram porque garante a manutenção dos privilégios deles. É isso, a minha mãe foi trabalhar nos Estados Unidos, ela tem isso muito claro para ela, porque ela faz faxina lá e ela é totalmente contrária para essa ideia. A gente é colonizado por essa ideia. A americana é super, sabe, e nós somos merda. Isso é bom para isso, por quê? E isso acaba, esse discurso de que tem corrupção, ele acaba no momento em que um projeto de mudança rui. Então, assim, era combate à corrupção até o golpe. Depois do golpe acabou, né? Acabou a corrupção no Brasil, né? Então, assim, o discurso deles, eles evocam o discurso da corrupção sempre que tem um projeto nacional de desenvolvimento que preveja a inclusão do povo, que preveja que o povo vai poder ter acesso à universidade, vai ter acesso a condições dignas de viver, que eles não vão conseguir explorar da maneira fácil como eles exploram até hoje, que eles não vão conseguir ter a manutenção dessa ralé de novos escravos, porque o que tem no Brasil hoje é uma ralé de novos escravos. A escravidão foi abolida no Brasil formalmente, porque você criou um novo tipo de escravidão, que é esse que o Gessé chama de ralé, ou que o André Singer chama de subproletariado, né? E que é um povo que é muito ganho, inclusive, por essas próprias ideias, né? Muitos deles acham que o fracasso deles é advindo deles,
da competência deles, né? E que de tempos em tempos eles criam uma consciência, que é uma consciência muito ambígua e contraditória, que ela se manifesta dessa maneira que eu falei. É uma racionalidade prática, que a senhora está tendo uma luta de senhores aí, eu vou ver o que eu vou ganhar aí. E é difícil você criar uma nova consciência num povo tão pobre. É muito difícil você ir falar de consciência de classe com uma galera que não tem o que comer no outro dia. Então ela vai por essa racionalidade prática. Ela vai seguir essa racionalidade prática. Então o processo de combater a desigualdade social, ele é fundamental, inclusive, para criar uma consciência de classe firme. Acho que esse foi o grande erro do PT, né? Ter só combatido a desigualdade social e não ter combatido essas ideias, que são ideias que permeiam o imaginário popular e que constituem o dorso da dominação de classe no Brasil e principalmente, aproveitado pelos anseios imperialistas, o dorso da dominação imperialista aqui no Brasil. Acho que é isso, gente. Vou abrir aqui para perguntar, para vocês colocarem qualquer coisa. Desculpa, assim, ter ficado meio embaralhado, porque eu não consegui organizar as ideias da melhor maneira, né? É difícil preparar uma aula de 1 hora, não é fácil. Deu 1 hora ou deu mais de 1 hora? 1h06. 1h06. Uma aula de 1 hora não é fácil preparar, mas assim, abre para pergunta aí o ponto aí que vocês acharam que não ligou, entendeu? Acho que pode fazer pergunta que aí esclarece melhor, beleza? Alguém? Posiciona a câmera bem pertinho. Primeiramente, boa tarde. Não, porque corta a sua cabeça. Nossa, corta a cabeça que vai dar uma ajuda. Então, primeiramente, boa tarde a todo mundo, Rafael, a galera aí que está assistindo em casa, curtir a página do canal da JS. O canal. Né, de formação, acho que é importante esse debate. E acho que, primeiro, esse debate complementa o debate que iniciou-se ontem, né, sobre a questão da conformação do povo brasileiro. E, assim, uma das coisas que eu fico muito intrigado com isso, cara, é que esse debate, na minha opinião, na minha concepção, ele tem voltado à tona agora, mas ele está superado. E acho que um dos grandes desafios que nós temos que apresentar nesse momento hoje, do ponto de vista do que é a conformação do povo brasileiro, ele está superado. Tanto do ponto de vista da questão do Gilberto Freire, mas principalmente dessa questão teórica, a questão prática. Nós somos um povo, falamos a mesma língua, entendeu? E o que nos divide, na minha concepção fundamental, é sim a questão de classe. Ela existe toda uma invisibilidade pós-escravidão, em que os negros foram jogados à marginalidade, em que as mulheres se mantiveram muito ainda por conta de um problema sistêmico, né, no ambiente privado. E nesse sentido, eu acho que cabe a nós pensar o seguinte, a perspectiva do daqui para frente, né, porque esse debate ele tem servido muitas vezes para nos dividir. Né? Essa concepção do Sérgio Buarque de Holanda ela é tão sectária quanto pessoas e pensamentos que dizem que ser negro no Brasil é sentir um estrangeiro. Ela não serve para a construção de uma nação. Né? Nós precisamos compreender que nós vivemos num país, nós precisamos construir uma nova nação. E eu acho que tem voltado várias concepções que são atrasadíssimas. O Clóvis Moura ele fala disso, né, que são concepções atrasadas, que é a questão de debates até genealógicos, biológicos até. Entendeu? Não tem biologia nisso, não. Nós temos que debater a questão econômica, que é fundamental, que é o que é principal. Porque um dos problemas que eu vejo e observo no país é a questão da luta de classe, ela está intrínseca. E o motor da luta de classes não são as raças. O motor da luta de classe o motor da história, na verdade, é a luta de classe. Né? E acho que um dos elementos que até a gente tem que pensar, eu acho que a Fundação João Amazonas tem Maurício Grabois, isso eu aprendi na escola João Amazonas, mas que a Fundação Maurício Grabois tem fundamentado, eu acho que as posições, por exemplo, do professor Júlio Veloso, do Augusto Bonipoli, né, dessa questão que a luta de classes, ela não se inaugurou no Brasil
com o processo de industrialização inicial dos anos 30. A luta de classe ela não começou no Brasil com a greve de 1907. A luta de classe ela sempre existiu, teve presente, né, com os indígenas, com os negros, entre o senhor de escravo e o escravo. E essa é a contradição fundamental que a abolição não deu conta de superar. Né? Isso não foi superada a luta de classe no país. E acho que esses elementos eles são fundamentais para a gente compreender. Né? E uma das coisas que eu queria também que você comentasse, Rafael, o Francisco Bosco, do livro A Cristina Tem Sempre a Razão, na introdução dele, né, ele apresenta uma concepção seguinte, que muitas vezes nós confundimos e colocamos que as lutas identitárias, que é, no caso, a questão da luta racial, da luta de gênero, ela atrapalha a luta de classes. E pelo contrário, ela está totalmente imbricada, né? Esse trem que você falou da transversalidade, né? Porque é impossível você falar da luta de classes no Brasil hoje sem falar da questão racial. É impossível você falar da luta de classes no Brasil sem falar da questão feminina. Né? Porque hoje, por exemplo, com a divisão sexual do trabalho, quem que tem que se formar? As mulheres que vão para o meio de produção ganhar baixíssimos salários, que se um homem tivesse no mesmo posto. Quem que faz as tarefas das empregadas domésticas? Sim, quem é que faz? Para a classe média. Sim. São as mulheres, majoritariamente negras. Então, acho que é importante a gente ter essa compreensão. E uma outra coisa que eu também queria pautar é o seguinte, em relação à questão do ponto de vista da luta de classes e da questão nacional. Nós tivemos sim um avanço muito importante e fundamental nos anos 30, né, com a Revolução de 30 que o Vargas liderou. E nesse sentido, uma das coisas que eu tenho que compreender também, acho que na leitura de Jorge Amado, se a gente for ver, São Jorge dos Ilhéus e vários outros, próprios subterrâneos da liberdade, que esse mito de que nós temos uma burguesia nacional, a minha concepção, e acho que está ficando cada vez mais claro, é que nós nunca tivemos uma burguesia nacional para chamar de nossa. Porque se a gente for parar para observar o seguinte, quem são... Ontem o professor disse que acho que 6 famílias são donas de mais de 70% da riqueza do Brasil. Essas 6 famílias moram onde? É tudo capacho de interesse internacional, laranja do imperialismo norte-americano, do rentismo de outros países. Nós, no Brasil, estamos tão atrasados do ponto de vista do desenvolvimento, e nós não tivemos nem a constituição de uma burguesia nacional para fazer uma reforma agrária. Que é uma reforma burguesa. Que é uma reforma burguesa. Será mesmo que às vezes o povo fica falando, porque esse pessoal que defende o projeto nacional de desenvolvimento, essa concepção de nação, são traidores, porque estão do lado da burguesia. Que burguesia brasileira? Que burguesia brasileira? Quem é a nossa burguesia nacional? Quem? Porque na minha compreensão, se a gente for observar e compreender o comportamento das classes sociais do Brasil, nós temos alguns pequenos setores herdeiros, desde as capitanias hereditárias, das oligarquias, que são totalmente comprometidas e que são financiadas e mantidas por interesses internacionais. Vamos falar sério? Vamos observar Minas Gerais. Quem é o principal representante da indústria de Minas hoje? Do ponto de vista na política, é o Vittorio Medioli. E o Vittorio Medioli é o quê? Não, ele é prefeito, mas ele é o quê? Italiano. O presidente da Fiesp é o quê? Alemão. Aí você vai observar o setor da tecelagem. Austríaco, vários outros setores. Nós brasileiros estamos dominados por uma elite que não é nossa, uma elite estrangeira. O nosso capital está na mão deles, e acho que quando a gente compreende essa questão da conformação social, racial do Brasil, ela é fundamental nesse sentido, que esse tipo de tese, como a do Sérgio Buarque de Holanda, legitima a opressão e a manutenção imperialista do Brasil. Legitima, não serve mais para a gente. Então acho que esse debate é importante, nós precisamos ter essa compreensão da necessidade de superar ele, seja no campo acadêmico, seja na luta política, entendeu? Seja na luta institucional, porque muitas vezes vários companheiros, camaradas, gente valorosa, fica reproduzindo essa paranoia, essa burrice. O próprio Haddad, né? O Haddad e vários outros teóricos do
discurso aqui do Deltan, da Lagnol e do Haddad é igualzinho. Entendeu? Que reproduz esse tipo de discussão. E para concluir também, uma outra questão que eu acho que é fundamental é o seguinte, por exemplo, isso está muito, a gente às vezes fica falando, esse discurso aí da Lagnol, dos outros setores, de combate à mestiçagem, ele está presente, inclusive entre nós, e está iludindo vários irmãos mais pobres, porque a gente acha que o problema da opressão é um cara que é branco namorar uma mulher preta, ou um cara que é negro namorar uma mulher branca. Pelo contrário, com a globalização, na minha opinião, a conformação da sociedade brasileira é a sociedade do futuro. É assim a sociedade do futuro. Por que os fascistas defendiam? O que os fascistas defendiam? Uma raça única, superior. E essa questão da mestiçagem no Brasil, ele quebra esse paradigma. E com a globalização, a tendência é que isso se intensifique. Porque nos territórios, no mundo inteiro, você tem perdido essas distinções e conformado cada vez mais a construção de um povo único por todo o mundo. E na minha opinião, se a gente observar essa questão de classe, a ponderação de classe, ela vai fortalecer ainda mais esse tipo de pensamento. O que nos une? É o elemento do trabalho. O que nos une? É o elemento da divisão de renda, é o elemento da manutenção e da sobrevivência da sociedade. Então, eu acho que esses elementos são importantes. Eu queria colocar nessa perspectiva e problematizar essa questão que eu coloquei, né, inicial, sobre a questão da conformação de classe no Brasil, da questão da miscigenação. Eu acho que é importante a gente ter essa compreensão aí. E, principalmente, galera, vamos pensar para frente. Eu acho que esse debate, assim, a gente precisa ter ele, porque toda nação tem, de fato, a sua identidade. E se a gente for observar também, por exemplo, esse romance do José de Alencar, né? Iracema, que ele coloca a questão indígena e tal. Ele é muito parecido, eu esqueci o nome agora do alemão, tem alemães que têm também várias outras fundamentações nesse sentido, que ele enobrece a questão do seu povo. Nós precisamos, gente, o que tem que nos unir é a defesa desse Brasil, entendeu? Nós precisamos falar mais da questão da nossa natureza, sabe, desses elementos que são nacionais. Eu acho que isso são fundamentais para esse novo momento que a gente vai passar, que a gente vai viver. E mais é isso. Obrigado. Próximo. Mais alguém? Pergunta. Não, nenhuma pergunta, nada? Não, porque eu queria uma pergunta mesmo, mas eu queria que as pessoas não estão fazendo. O que acontece? É que eu estava aqui, entendeu? Mas eu queria as perguntas. Tá. Senta na vida, amiga. Vai lá, assim. Assim é da perguntação. Você está sintetizando o pensamento, que é o seguinte, falar de coisas teóricas na frente de várias pessoas é muito difícil, né? Mas a formação do nosso povo, a gente sabe que, né, que é da aula de ontem, a gente aprendeu que é mestiça, que é todo mundo misturado, mas essa questão agora que a gente tenta sempre trazer uma resposta, que é o seguinte, para o povo defender a nação, ele tem que ter um entendimento de nação, se conhecer como nação. E a gente sempre tenta tentar respostas para os problemas atuais, né? Eu fiquei muito contemplada com a fala do Lázaro, que eu acredito que de fato não exista um sentimento da burguesia nacional, até porque o processo da colonização ele é muito curto para a gente. E as nações que são desenvolvidas e que são, né, ditas imperialistas, né, que são uma potência mundial, fora os Estados Unidos, eu acho que todas têm uma longa história, um grande processo de codificação, né? A própria China, ela tem uma cultura muito própria, você deve ter falado isso aqui para os meninos, né? É uma cultura muito própria, ela é um estado milenar, né, da história da China. Então, eu acho que o processo recente do Brasil, de ter criado as universidades, que foi muito recente. Depois, quando os filhos dos portugueses vieram para cá, foi quando a gente começou a criar a universidade. Foi quando o processo da fortificação do Estado foi muito tarde mesmo, se não me engano, no século XIX. E aí a gente
sempre teve aquela questão. Para a gente salvar o Brasil, que hoje tem sido, né, o processo de colonização que estão fazendo com o Brasil, né, de tentar que o Brasil seja uma nova colônia, sabe, a gente desprendeu, a gente conseguiu desenvolver, mas de novo a gente está andando para trás. A gente não tem nada mais do que a mobilização popular, né? A gente sempre chega nesse ponto, nesse assunto toda vez que a gente vai discutir com as pessoas. Mobilização popular, vamos mobilizar as pessoas, mobilizar a massa, que a gente vai salvar o Brasil. E aí a gente fica sempre batendo cabeça de como é que a gente vai fazer isso. Se a gente vai pensar em São João Gabriel, se a gente vai para Estadual Central, se a gente vai para outras escolas, como é que a gente vai fazer isso? Só que tem um porém, né? Eu não me recordo, a gente tem a Guerra dos Canudos, a Coluna de Prestes, muitas mobilizações que tiveram um grande peso na sociedade. Mas eu acredito, eu queria que você explicasse um pouquinho, se essas revoltas que tiveram no Brasil, de fato eram umas revoltas mobilizadas pela massa brasileira. Se essa massa que a gente tenta entender que agora, se naquela época ela já era fortificada, porque com o tempo também a classe trabalhadora do Brasil começou a ficar confusa de entender, né? Ficou um processo mais confuso. Tanto que na época das ocupações a gente sempre mencionava que quando a gente conseguia dialogar com o trabalhador, às vezes tinha uma grande possibilidade de dialogar com o trabalhador na época das ocupações pelo fato de ser uma questão mais do bairro. Porque no bairro é que a gente tinha maior concentração dessas pessoas, porque às vezes era uma pessoa que era dona do açougue, do salão de beleza. E aí a pergunta é o seguinte, se alguma vez na história, sabe, mesmo com todas essas revoltas, eu não entendo direito o caráter de massa delas, mas se a massa brasileira de fato se mobilizou em prol de algum objetivo nacional, sabe? Se teve alguma capacidade, ou se a gente vai esperar mais uns 300 anos, que é o que eu penso em termo, se eu vou esperar meus tataranetos, se meus tataranetos vão colher os frutos do nosso trabalho aqui, sabe? Se a gente teria de esperar muitos anos até que a gente consiga resolver todas as questões do Brasil, né? Como várias pessoas já tentaram resolver o problema do Brasil, né? Eu li muito sobre aquele cara que... Vi um vídeo que você mandou do Cristiano que fala justamente sobre isso, que quando o Brasil, a gente foi formar a sociedade brasileira, várias pessoas tentavam criar diagnósticos para solucionar os problemas. E aí a gente faz isso mesmo coisa aqui agora, né? Tentar criar o diagnóstico do problema da nação brasileira. Só que, de fato, a gente não chegou numa conclusão no desenvolvimento da nação. É isso que eu queria saber. Se as massas já se mobilizaram há algum tempo, qual que é o caminho que a gente faz, se a gente vai esperar mais 300 anos para ter uma nação desenvolvida que tem entendimento de si, pá. É isso. Rafael, só mais uma ponderação também. Outra coisa em relação à questão da conformação da nação. Porque muito tem se colocado que a construção da nação brasileira, o povo brasileiro é um povo pacífico e pacato. Essa é uma leitura também que ela está muito consolidada. Muitas vezes a gente tem a compreender isso na historiografia nossa. Ela constrói esse enredo. Mas uma das coisas que eu estava conversando com a Cassie e com a Laura, a gente descendo do Estadual Central, que eu não concordo muito com essa concepção. Pelo contrário, a história do Brasil é uma história de conflito, de derramamento de sangue, de luta, o povo brasileiro não resolveu as coisas de forma pacífica. A abolição da escravidão não veio de forma pacífica. Ela veio de embargo internacional, mas de muita luta, de caiafases, de envolvimento dos abolicionistas, de quilombo, do aquilombamento. E a própria questão da Revolução de 30, ela também não veio uma dádiva de Getúlio Vargas. Ela teve posterior. Foi carregada. Manifestações gigantes e sangrentas também. E a própria questão da conformação da CLT, aí entrando nisso, a questão da CLT, ela não foi uma dádiva, né? Não foi uma cópia porque o Brasil era simpático aos fascistas. E aí pegou uma cópia de Mussolini. Pelo contrário, que aí não vai entrar na questão da Itália.
mas porque foi um dos momentos do Brasil que mais teve greve, que mais teve revolta popular, né? O processo de construção, até a própria república foi construída debaixo de derramamento de sangue no Brasil. Porque às vezes a gente pensa que foi um grande pacto, que eles foram lá, ouviram do Ipiranga, lá na margem do Ipiranga, pacificamente, e depois veio lá Marechal Deodoro, levantou a bandeira, mas não, foi uma profunda construção de luta, de rebelião. E você acha que isso é tão escondido e tão omitido, muitas vezes, como elemento histórico, em sentido de quê? De deixar o povo mais pacífico? Qual que é a função disso? Eu acho que tem a ver com o nosso espírito de vira-lata, de falar que a gente não tem consciência, que o brasileiro é burro, e aí entra esse negócio. Você vê aquele negócio da Argentina que teve, né? Sim. A reforma da Previdência argentina foi aprovada, a nossa não. Eu só queria deixar claro para eles. Eles perderam, eles saíram do poder numa eleição, a gente não, a gente teve que sofrer um golpe. Então quem é que tem mais consciência de classe aqui? É a Argentina ou o Brasil? Mas a galera adorou mostrar os vídeos dos argentinos quebrando tudo para mostrar que eles são mega combativos, né? Para poder diminuir. Eu acho que isso é uma estratégia para, de fato, deixar com que o povo se acredite mais passivo, mas ela entra na mesma lógica do espírito de vira-lata, da diminuição do povo brasileiro enquanto cidadão, entendeu? Porque quando você vai ligar no imaginário popular esse aspecto do ativismo, né? Você liga a questão de cidadania, né? Então, no senso comum, qual que é o senso comum, né? Ah, brasileiro é tudo burro mesmo, não tem consciência, vota tudo errado, tem a ver com a questão do populismo também. Então, eu acho que essas coisas elas estão juntas, essa ideia de que o povo brasileiro é passivo e tal. E eu acho que assim, o Gladson respondeu um pouco da sua pergunta. A própria Revolução de 30 teve mobilizações de massa muito grandes. Se vocês puderem ler a biografia do Getúlio Vargas, do Lira Neto, o capítulo final do livro 1, que isso, você chora de emoção. Chegando num trem com milhões de pessoas, chega no Rio de Janeiro, milhares de pessoas na rua, discurso do Vargas, era milhares de pessoas, era muita gente. Discurso do Jango, era muita gente. Agora a gente viu as recentes passeatas, as greves da década de 80 também, né? O que a gente teve, que foi muito forte, foi no momento da gente produzir a nossa crítica social, quem produziu ela foi a elite do dinheiro, foi a classe dominante, que produziu essa ideia imbecil que a gente falou aqui do patrimonialismo e do populismo, do Sérgio Buarque de Holanda, que colonizou o nosso pensamento e mobilizou muita gente também. Essa galera que saiu de verde e amarelo é mobilizada por essa ideia. Naquele vídeo do Christian Dunker, ele fala que essa teoria, o que eu entendi, que eu não estava aqui na aula que vocês falaram, que era a ideia do embranquecimento. Não. A teoria dele, depois você vai ver o vídeo, porque senão eu vou repetir toda a aula aqui, não dá. Mas é outra teoria, é outra ideia. É uma ideia de que o brasileiro herdou geneticamente a corrupção da sua colonização portuguesa, e essa corrupção ela só existe no Estado, como se não existisse no agente privado, né? Então a gente vai dar errado fatalmente, né? Então acho que assim, até essa historiografia que passa sobre a gente, ela é deturpada, né? Pô, você teve aqui a guerrilha do Araguaia foi uma das maiores guerrilhas de resistência a uma ditadura que a América Latina teve. Eu conheço pouco, mas, por exemplo, no Chile, depois que o Pinochet chegou ao poder, você teve poucos movimentos de resistência, igual teve aqui no Brasil. Você teve muitos movimentos de resistência, não. Tudo bem que, assim, a ditadura lá no Chile chegou aniquilando mesmo, todo mundo matando as lideranças e foda-se. Mas, mesmo assim, que o povo resistiu até 70 e pouco, 75, você tinha uma resistência popular à ditadura muito grande, né? Entre vários outros processos que eu acho que o Gladson falou. Então, você tem aqui no povo brasileiro um espírito de resistência
Mas é difícil. Por quê? Porque ele é permeado por esse pensamento, que a corrupção é o grande problema, é a corrupção do Estado e dos políticos, entendeu? Você não tem é difícil você ganhar uma consciência de classe para além disso, né? Inclusive, muitas vezes, a gente mesmo tem que fazer uma concessão a isso, né? Você vê nas nossas passeadas, a gente não fica xingando Aécio Neves de corrupto, vagabundo, não sei o quê. Vai nessa mesma linha. Por mais que a gente sabe que ele é o corrupto, não sei o quê, mas ele é o aviãozinho. A gente tinha que denunciar mesmo pelas grandes corporações que compram o Aécio Neves. O Aécio Neves é um aviãozinho dessa galera, né? Ganha dele por fora, vive a vida bem, mas quem ganha muito mesmo é quem comprou a Vale aqui na década de 90. É quem comprou quem ganhou com a venda dos campos do pré-sal. Então essa galera fica. Você não acha nem o nome dessa galera? Hã? Você não acha nem o nome dessa galera? Nem acha no Google. Não acha? Cara, esses dias eu estava fazendo um levantamento dos homens mais ricos, né? Eu cheguei a uma discussão muito grande lá em casa, porque a galera não queria concordar comigo que o Medioli é rico pra caralho, queria levar em conta só o que ele declarou, né? E também o nome dessas pessoas que comprou a Vale, não tem nome de ninguém no Google. Você pode O Medioli procurar. é laranja, do ponto de vista de Ele é observar laranja. rumos financeiros. Mas aqui eu queria falar também sobre essa questão da burguesia nacional, que é um debate complexo. E, inclusive, te falar que várias vezes que teve debate do partido, eu fiz essa mesma pergunta. Então, assim, eu tenho muito mais dúvidas do que certezas sobre isso, né? Porque ao mesmo tempo que eu acho que a nossa burguesia, ela é totalmente colonizada por esse pensamento de que o Brasil não vai dar certo, o Estado é corrupto, a gente tem que mesmo olhar para a Europa e os Estados Unidos, morar lá, inclusive, se possível. Existem contradições. Porque tem uma hora também, principalmente a burguesia produtiva, que se você não mantém aqui um projeto de desenvolvimento, elas não conseguem se manter. Por que eu estou falando isso? Porque a burguesia internacional ela é hegemonicamente dominada pelo capital financeiro, né? E quando você tem um entreguismo total, a tendência é o capital financeiro engolir o capital produtivo. Então tem setores da burguesia, Gladson, que eu acho que em algumas alianças táticas, visando um projeto nacional de desenvolvimento, é possível ganhá-los, entendeu? Então o próprio Medioli estava lá com Lula e com Pimentel, lá no Citrolândia. Fez um vídeo, inclusive, defendendo a posição dele. Não sei se vocês viram hoje. Fez um vídeo defendendo. O Medioli é um cara que compra muito discurso, por exemplo, do Ciro, de Banco Nacional de Desenvolvimento e tal. Existe uma burguesia que tem uma visão assim que, tipo, porque não existiu, gente, nenhum projeto nacional de desenvolvimento que não tenha sido conduzido pelo Estado. Nenhum. Não existe capitalismo sem Estado. Então, quando chegar o anarcocapitalismo para vocês conversar, vocês vão falar isso. Não existe capitalismo sem Estado. Não existe capitalismo sem Estado. Não existe capitalismo sem Estado. Não tem como. Não existe. Para de falar besteira. E nunca existiu. Esse processo de desenvolvimento capitalista. Os Estados Unidos, o processo de industrialização dele, no norte, fundaram os 13 bancos de nacional de desenvolvimento. Coreia do Sul a mesma coisa, Japão a mesma coisa, Alemanha a mesma coisa. Então, assim, existe um setor da burguesia que enxerga isso, entendeu? O negócio é a gente conseguir dirigir isso. Porque o que as grandes revoluções fizeram? União Soviética, China, Vietnã, no primeiro momento, dirigir o capitalismo para um processo de transição. A NEP é isso, né? É o quê? É o Partido Comunista dirigindo o Estado e dirigindo o capitalismo, o Estado capitalista. Porque sem isso você não consegue fazer um processo de distribuição de renda. O problema do capitalismo não é o seu modo de produção, a maneira como ele produz as coisas. Não, a palavra certa não é modo de produção, não. Não é
a sua tecnologia de produção, porque modo de produção é mais amplo. Não é a sua tecnologia de produção. Porque, gente, a tecnologia de produção do capitalismo é mais avançada que a sociedade conheceu. Ela é a que propiciou a gente ter avanços do homem conseguir viver até os 80, 60, 70 anos. 100 anos. O grande problema dela são as relações de produção, onde concentra-se uma maioria na mão de uma minoria. O que a gente critica é essa relação de produção, não a tecnologia para empreender. Quem vem criticar a tecnologia da produção capitalista, não, pode ser qualquer outra coisa, franciscano, gostar de abraçar as árvores, mas comunista não. Porque, inclusive, gente, é a tecnologia que o capitalismo produziu que garante que a gente possa ter uma sustentabilidade ambiental, inclusive. Porque eu vou te falar, o que o feudalismo cortou de lenha para poder construir casa, para poder fazer, sem pensar em reflorestamento, caralho, a quatro, não está escrito não. Sabe como é que os homens primitivos caçavam? Eles botavam fogo na floresta para os bichos ir para o campo. Se mataram pra caralho também. Então, assim, a tecnologia que foi criada, e não só no capitalismo, né? No próprio condução da União Soviética, a gente criou muita tecnologia, né? A China, o que é a China? O tanto de tecnologia que a China cria. Então, a nossa crítica, ela não pode se centrar na tecnologia da produção, mas sim nas relações que essa produção, que desembocam das produções. Então, quando eu vejo aquela Sinara Menezes lá, quando eu vejo aquele negócio da carne fraca, falar lá que a esquerda tinha que estar preocupada, como os bois iam morrer, não sei o que. Estava falando, pelo amor de Deus, né, gente? A esquerda tem que estar preocupada como é que o povo vai comer. Só com um boi no meio do povo. Então, assim, mas voltando aqui, eu acho, Glácio, que dá para ganhar um setor da burguesia nacional. Eu acho, mas o que tem mostrado a realidade concreta, o que acontece? Esse setor da burguesia nacional que a gente ganhou no último período foi trocinado agora pela Lava Jato. A galera faltou. A primeira tentativa, uma das tentativas de até se consolidar e construir uma burguesia nacional foi desmontada. O Batista mudou, Arnaldo de Moraes mudou. Todo mundo rodou, faltou colocar a cabeça em praça pública. Rodou. E eu vou te falar, é o Brasil que faz isso, cara. Não é o Brasil, né? São os interesses internacionais que operam aqui. Mas é muito impressionante, porque o Japão ou Coreia do Sul, quando teve o caso de corrupção da Samsung, o tanto que eles protegeram a Samsung, cara, puniram, né? Todas as pessoas. Aqui, além de punir as pessoas, as empreiteiras foram à falência. E aí, o que aconteceu quando as empreiteiras brasileiras foram à falência? Daqui a pouco a gente está tendo que fazer obra pública com empreiteira internacional. Porque as obras privadas já estão sendo. No início da Lava Jato até hoje, já são 1 milhão de desempregados no ramo da construção civil. Então, o Lauro que mora comigo é engenheiro civil, está passando ponto de amassou, não consegue, agora que conseguiu um emprego. Mas, então, assim, a quem está esse serviço, entendeu? Então, e nós precisamos pensar, se não tem uma burguesia nacional que pense um projeto nacional de desenvolvimento, nós estamos meio fodidos. Ou senão nós vamos ter que criar ela a partir do incentivo do Estado, do financiamento do Estado. Porque nesse processo de transição vai precisar de um setor para conduzir isso. Não tem jeito, igual a China está fazendo. Não tem como, é um projeto nacional de desenvolvimento com ausência desse setor, entendeu? Mas é um negócio que é difícil, eu tenho mais dúvidas do que certeza. E aí eu acho que na aula de hoje o professor de economia vai poder falar mais. Aí, gente, eu vou encerrar aqui, e aí só reforçando a aula de hoje, que eu acho que a aula de hoje à noite, às 18 horas, vai ser a aula melhor, porque quem vai dar é um professor de economia da UFMG, ele é quase pós-doutorado, jovem também, deve ter uns 30 e poucos anos, no partido, filiou recentemente no partido.
dar aula de História do Pensamento Econômico Brasileiro e vai dar uma aula sobre o desenvolvimento brasileiro pós-30. Então, eu acho que vai ser assim, uma aula para reforçar mesmo, de todo mundo tá presente aqui nessa aula hoje às 18 horas, que eu acho que vai ter, assim, vai ser a aula mais proveitosa desse seminário. E aí é isso, gente. Acho que vou melhorar essa aula para poder dar ela mais vezes, preparar ela mais, mas espero que tenham absorvido alguma coisa. Quem quiser mesmo, são vários livros, né? Eu indicaria tanto a Formação Social do Brasil, do Nelson Werneck, o Sentidos do Lulismo, do André Singer, e principalmente esse aqui do Jacé de Souza, Elite do Atraso, que tem. Ele é muito bom, é uma bíblia, cara. Esse livro aí. Tem PDF na internet, só você jogar lá no Google, Elite do Atraso, Jacé de Souza, PDF, vocês vão achar. Muito bom, vale muito a pena ler. Eu até acho que depois a gente tinha que conversar na formação do OJS, se não era o caso, a gente fazia um grupo de estudo